Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, terça-feira, 1º de abril. Vai começar a Copa Libertadores. Na noite de hoje, 4 confrontos pela competição continental, inclusive pelo nosso grupo. Carabobo e Estudiantes lá na Venezuela, no estádio Misael Delgado. Amanhã, quarta-feira, 9h30 da noite, Laú e Botafogo, com mais de 30 mil ingressos já adquiridos, somente pelos sócios da Universidade de Chile. Um grande jogo, merece um grande público, logicamente. A gente vai falar sobre esses confrontos, mas também vou trazer aqui a declaração do Renato Paiva, a Conmebol. O que o nosso treinador espera do Botafogo para essa Copa Libertadores? Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Bom, vamos lá, Fogão. Para começo de conversa, um bom dia para você. Espero que você esteja bem. Peço por gentileza de saída que você já chegue deixando o seu like. Isso fortalece muito e o YouTube distribui melhor o conteúdo. Além disso, inscreva-se aqui no canal clicando no sininho para receber todas as notificações. Dessa forma, você não vai perder nenhuma novidade por aqui. Dito isso, vamos em frente. O que o Renato Paiva espera do Botafogo nessa edição da Libertadores, sendo a gente o atual campeão? E aí? Abre aspas aqui para o nosso treinador, que começou muito bem em partidas oficiais pelo Glorioso. O meu trabalho vai se direcionar em duas coisas, mas que se unem, que se juntam, que se conectam. Que é o ganhar jogando dentro daquilo que é a história e a cultura do Botafogo. Que é jogar bonito, que começou muito atrás. Garrincha, Túlio, Nilton Santos, Jair. É muita gente de qualidade que jogava bonito, que jogava bem. É óbvio que o jogar bem é relativo, mas a torcida percebe e exige. E ainda bem que a equipe ganhe, mas ganhe com uma identidade. E ao treinador cabe perceber, porque essa é a minha função, por que ganhas, como é que ganhas e às vezes por que perdes e como é que perdes para poder corrigir. Então, o que o torcedor pode esperar é o nosso trabalho nessa direção. Ganhar, mas ganhar de uma forma em que o torcedor tenha prazer em ir ao estádio. Ou tenha prazer em ver o seu Botafogo na televisão, quando não puder ir ao estádio. E diga, ganhando ou perdendo, é isso que eu quero do Botafogo. Botafogo Way, em outras palavras. Um time que sabe o que quer, que tem uma identidade muito bem definida, que tem organização, que tem estrutura e que sim, tem o jogo bonito, seja através do drible, seja através de tabelas rápidas. Com a aproximação dos nossos jogadores, muita movimentação. O torcedor botafoguense, ao longo desses últimos anos, com especial destaque, claro, para 2024, foi se acostumando a ver uma equipe que é muito intensa, que tem uma transição insana, mas que também tem a capacidade de trabalhar bem a posse da bola para poder agredir os seus adversários. Se o Renato Paiva conseguir fazer isso, e a equipe tiver um equilíbrio legal entre ataque e defesa, a gente tem tudo para fazer uma temporada maravilhosa. Uma temporada que pode culminar novamente com taça, ou taças, por que não? Só dá para sonhar quem está na disputa. E o Botafogo está iniciando todas essas disputas. Começamos bem o Brasileirão contra o Palmeiras. Empate fora de casa muito bom mesmo. Com uma equipe aguerrida, com uma equipe ciente daquilo que tinha que fazer. O plano de jogo foi seguido à risca e a gente conseguiu fazer uma grande exibição. Que seja dessa maneira nessa quarta-feira contra a Universidade de Chile. Quem vai jogar contra o Estudiantes é o Carabobo. Por sinal, esses são os jogos da rodada. Carabobo e Estudiantes de La Plata, Universidade de Chile e Botafogo. O Carabobo que vai poder jogar no seu estádio. Havia um debate sobre se seria possível isso acontecer, porque afinal de contas o estádio Misael Delgado é acanhadinho, 10.400 lugares. Numa outra ocasião, em outra oportunidade, o Carabobo teve que jogar, por exemplo, contra o Atlético Mineiro na capital, no Estádio Olímpico, lá da capital. E agora não, agora vai poder jogar no seu estádio, diante da sua torcida. Claro que não dá para imaginar que seja um grande público, né? O Carabobo não é uma equipe extremamente popular lá na Venezuela, longe disso, mas vão ter o benefício de jogar onde conhecem. E é assim que tem que ser, pelo menos na fase de grupos. Depois, quando você chega em mata-mata, aí tem uma exigência de tamanho do estádio e tal, começa a ter, né? Já na fase de grupos tem, mas a Conmebol é muito mais tranquila nessa hora do que quando chega em oitavas, quartas de final. O que não é a expectativa, claro, para o Carabobo. Carabobo que
joga a primeira em casa e depois já viaja ao Rio de Janeiro para encarar o Glorioso, no estádio Newton Santos, certamente com todas as arquibancadas tomadas de botafoguense. Que assim seja, porque a gente precisa jogar junto mais uma vez. Já o Botafogo vai jogar no Estádio Nacional. Mais de 30 mil ingressos vendidos, conforme eu disse. O Estádio Nacional que tem uma capacidade total parecida com a do Estádio Newton Santos. Então a gente pode imaginar que seja um grande público, né? A Laú estava na dúvida se ia poder jogar vendendo todos os ingressos, mas no fim das contas conseguiu essa liberação. Então a gente vai ter um baita de um público. Não teremos o Savarino, nem o Bastos, que ficaram no Rio de Janeiro. E também, claro, vale destacar a situação do Natan e do Danilo Barbosa. Mas de resto, todos liberados, podendo então viajar com a delegação. E a gente espera, voltando com 3 pontos na bagagem. Se o Botafogo conseguir voltar com 3 pontos, a gente já começa muito bem essa Copa Libertadores e com grande chance de fazer 100% nos primeiros 2 jogos. Porque, conforme eu disse, depois a gente vai enfrentar o Carabobo na nossa casa. E a expectativa, claro, é de uma grande vitória do Botafogo quando a gente jogar no estádio Newton Santos. Conseguindo 100% nos 2 primeiros jogos, o Botafogo vai caminhar firme e forte para poder buscar uma das melhores campanhas na fase de grupos. O que pode conferir ao Glorioso a vantagem e o benefício de decidir na nossa casa na fase de mata-mata. Em 2024 jogamos fora de casa contra Palmeiras, São Paulo e Peñarol, segundo jogo. Mas quem sabe agora em 2025 a gente não pode jogar a segunda partida nos nossos domínios. Seria realmente muito bom, sem sombra de dúvida em relação a isso. Estreia de Copa Libertadores. Vamos dar uma olhadinha aqui quais são os jogos dessa rodada, né? Antes de mais nada. A Libertadores começa com as seguintes partidas, ó. Carabobo e Estudiantes, 7 da noite. Também 7 da noite, o Cerro Porteño de Gatito Fernandes recebe o Bolívar. O Bucaramanga enfrenta o Colo-Colo 9h30 da noite. E o Fortaleza enfrenta o Racing também 9h30 da noite. Esse aqui é um jogo bem interessante para acompanhar. Fortaleza que vem fazendo boas campanhas em competições sul-americanas. E o Racing, que é o atual da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana. Infelizmente, né? Não tivemos essa competência de ficar com esse troféu. Então, um jogo interessante. É o jogo do dia, né? Esse aqui é o jogo do dia, Fortaleza e Racing. Agora, o jogo que a gente não pode deixar de assistir de maneira alguma, Carabobo e Estudiantes, sem sombra de dúvida. A respeito do nosso adversário, a Laú, eles não estão num bom momento, tá? A temporada lá no Chile está só começando também, mas a posição da Laú no campeonato chileno é ruim. Eles estão na 9ª colocação, são 5 jogos disputados até aqui, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. O time ainda está bem instável. Mas tem 3 destaques lá na frente, jogadores que estão participando bastante dos gols marcados pela equipe chilena. Você tem o Leandro Fernandes, atacante argentino, que nesse momento, mesmo com seus 34 anos de idade, está jogando mais ali pela esquerda. Você também tem o Lucas Diorio, que era do Atlético Paranaense, inclusive, mas a Laú foi lá e contratou por empréstimo até o fim dessa temporada. E você tem também o Nicolás Guerra. O Diorio e o Guerra, eles estão revezando ali no comando de ataque. Quem tem começado mais as partidas é o Nicolás Guerra. Já o Diorio, ele tem entrado vindo do banco, mas tem feito os seus golzinhos, tá? Centroavante de 1,90 m, já sabe, né? Colocou um cara de 1,90 m, jogada aérea, vão tentar encontrar o centroavante dentro da área. Então o Botafogo vai ter que ficar muito ligado, muito atento a essa questão. Mas a equipe vem num momento ruim, conforme eu disse. Né? A Laú vem num momento ruim. Laú que nunca chegou numa final de Copa Libertadores, no máximo 4 vezes semifinalista. O futebol chileno não vem bem, né? O futebol chileno, de modo geral, não vem bem. Quando você pega aí a própria classificação da Liga Chilena, você vê que os grandes do Chile estão mal das pernas. A Católica está ali na 6ª colocação e o Colo-Colo está na 10ª colocação. Beleza, o campeonato só começou, mas já faz um tempo que o futebol chileno não consegue realmente representar, né? Realmente é uma pena, porque se todas as ligas com os times tradicionais mantivessem times capazes de competir no mais alto nível, as competições seriam muito mais qualificadas. Agora, cada um com seus problemas. O Botafogo está buscando se qualificar, o Botafogo está buscando evoluir e não à toa vai a campo com o pet de campeão da Libertadores em 2024. E que a gente possa buscar novamente essa taça nessa temporada. Eu estou confiante, ainda mais depois do jogo contra o Palmeiras. Acredito que a gente vai fazer um belo de um jogo
E dessa vez o gol vai sair e a gente vai sair com os 3 pontos. Tá confiante também, Fogão? Quero saber a sua opinião sobre esse confronto, então deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, na hora do almoço, volte para a gente poder seguir falando de Botafogo. Fechou? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!